Eu sou o diretor de inovação do nosso centro e o que eu preciso falar é especialmente para quem ainda está nas suas fases iniciais de formação, seja mesmo em nível de iniciação científica, seja em nível de mestrado, de doutorado e pós-doutorado agora também, a gente tem que considerar isso. Por quê? Porque a gente vive um momento de crise, e o momento de crise ele é um momento de oportunidade. Agora, antes da gente começar a falar sobre esse momento de crise, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece fora do Brasil. Então, fora do Brasil, você tem, nos países da Europa, você tem 1 ou 2 posições de professor permanente e você tem um número de doutores formados percentualmente, considerando a população, muito maior do que a gente. Então, o que pode fazer alguém que tem o título de doutor fora do Brasil? Ele pode, por exemplo, continuar como pós-doc. Na verdade, então, hoje, nesse momento, tem um movimento internacional dizendo que você ocupar posições de pós-doc tem que ter um limite. Porque estão dizendo, fora do Brasil, que isso é um subemprego. Estava na revista da FAPESP. Tá? A outra possibilidade, ele pode se tornar um empreendedor. Então, é bastante comum, em mais de uns grandes centros no mundo, que você tem dentro da própria instituição um apoio importante para que jovens que desejem se tornem empreendedores. Tá? O que é ser empreendedor? E por que fazer o doutorado pode me ajudar ou pode facilitar a minha vida como empreendedor? Bom, vamos pegar... Ó. Fala para mim, Kaline. O que é fazer doutorado para você? Por que você escolheu fazer doutorado? Eu vou levar o microfone para ela. Obrigada, professor. Eu não gostei do obrigado. Tem alguma coisa... Bem, porque eu acredito, como todos aqui, todos acreditam no futuro da ciência. E eu acredito que eu preciso estar qualificada para tal função. Então, por isso eu resolvi prosseguir na carreira na pós-graduação. Olha, das palavras da Kaline, que ela quer participar do futuro e ajudar a resolver os problemas que a comunidade, que a sociedade vai enfrentar. E é isso que a gente aprende no doutorado, né? A gente é treinado para resolver problema. Alguns de nós gostam mesmo até de criar novos problemas para poder resolver esses problemas, de tanto que a gente se diverte fazendo isso. Tá? Esta formação de resolver problemas técnicos é, na minha opinião, uma parte essencial também para o empreendedorismo. Você não por exemplo, uma coisa muito simples. Tá? Nós sabemos onde procurar informação. Por incrível que pareça, isso não é tão comum assim. Eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa de reunião de nível gerencial, numa grande multinacional, e na mesa começou a se falar o seguinte, esse problema que nós temos na pintura aqui, a gente precisa fazer uma análise com equipamento que eu acho que só tem fora do Brasil. Aí um vem lá e fala, é um microscópio eletrônico de varredura. Né? Aí olham para mim e falam, o professor saberia onde tem? Eu falei, no meu laboratório tem 2, na minha universidade tem 6, na minha cidade tem mais 10. E eles não sabiam sequer isso. E eu não estou te falando de uma empresa pequena, estou te falando de uma grande multinacional. Tá? Então, saber procurar informação, saber resolver problema e, eventualmente, como diria Steve Jobs, o consumidor não sabe o que quer, a gente ensina para ele, são etapas importantes no empreendedorismo e vocês são treinados para isso. Claro, vocês não são treinados para outras coisas. O que a gente não é treinado? De entender, por exemplo, que quem quer empreender, quem quer fundar a sua empresa de base tecnológica, ele não manda mais no que ele vai fazer, nem no preço do que ele vai fazer. Quem diz para ele o que ele vai fazer é o cliente, na velocidade que o cliente quer e no preço que o cliente está disposto a pagar. Tá? Não é à toa que quando os coreanos vieram montar carros no Brasil, eles queriam fazer carros de baixo custo. Perceberam que aqui não precisa, a gente paga qualquer preço por carro.
Tá? Não é verdade isso. Vocês conhecem o site do Idiota, apesar do nome, é um site muito sério. No site do Idiota, ele faz comparações de preços de carros em todos os países e mostra que o carro aqui custa pelo menos 2 vezes mais caro, tirando os impostos. Então, não é custo Brasil. Tá? E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque a gente, então, tem uma geração inteira de jovens sendo treinados para resolver e criar problemas, e, em algum momento, o nosso sistema universitário vai atingir uma maturidade onde as vagas nas universidades serão poucas. Tá? Bem, na verdade, isso já tinha acontecido. Então, antes do programa Reúne, que foi uma proposta muito inovadora, na minha opinião, muito importante, juntamente com a criação dos Institutos Federais de Educação Superior, Institutos Federais... Como é que é o nome do Instituto Federal? Mas de Educação Superior mesmo. Tá? A saturação do mercado de professores já tinha sido atingida. Aí veio o programa Reúne nas instituições federais, nas universidades federais, e se descobriu uma coisa que não se sabia na época, que não existiam doutores suficientes para prover todas as vagas que se abriram num intervalo curto, que foram perto de 10 mil vagas para professores. Tá? Descobrimos, então, que a gente tinha que continuar formando mais doutores. Agora, a minha expectativa, neste momento, é que a gente vai ter mais uma grande rodada de contratações, que é quando a geração dos meus professores vão se aposentar, que já é agora e nos próximos 5 anos, e depois o sistema entra no estado estacionário. Para que entra um, sai outro. E aí, o que vai fazer o doutor nesse país, nessas condições? Será que não é o momento, então, de eu começar a desenvolver outras habilidades, de construir, resolver problema, eu já sei, mas de começar a me perguntar como que eu posso pegar aquele conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, e a minha capacidade de resolver problemas, e transformar isso num produto vendável no mercado. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador geral do programa PIP da FAPESP. E ele é um cientistão, que nem eu. Tá? Mas ele falou uma coisa, que as primeiras vezes que ele pegou um projeto PIP para analisar, ele ficava indignado com as propostas que ele via. Por quê? Ele pensava como um cientista. E um dos projetos que ele não queria aprovar de jeito nenhum, era um projeto que modulava, que controlava geneticamente peixinhos de aquário para produzir novas cores. Ele falava, hoje já se viu, a FAPESP dá dinheiro para uma coisa dessas. E conversou com outra pessoa sênior na FAPESP, e o cara falou para ele, olha, o projeto PIP é um projeto para gerar emprego e renda. E ele concedeu o projeto. Então, 2 anos depois, ele foi para o cara e falou, você estava certo. O sujeito hoje tem 10 empregados e está faturando 300 mil por ano. Tá? Veja só, são ideias, nem sempre a necessidade que o mercado tem é uma coisa extremamente complexa. Porque muitas vezes você precisa de produtos de alto valor agregado, mas que são produzidos em pequena escala. Como aqueles materiais nanométricos que a gente aprende a fazer nos nossos laboratórios. Aqui está o exemplo do pessoal que está instalado aqui nesse momento. Eu esqueci, Onyx. Como é que é o nome da empresa? Eniken. É o pessoal da Eniken que está produzindo hoje nanopartículas, especificamente para o segmento de materiais com atividade fotovoltaica. Tá? E assim, a gente pode também pensar em N outras possibilidades de mercado. Tá? O professor Hermes, outro dia, veio me falar sobre alguns materiais poliméricos que eles também querem colocar no mercado. Não precisa de volume, gente. O que a gente precisa é aprender a transformar ideias em produtos. Tá? Talvez alguns de vocês mais jovens não saibam disso, mas eu me lembro de ter lido uma entrevista sobre o professor Elson há muito tempo atrás, que embaixo dizia, o professor Elson é um daqueles poucos cientistas que consegue transformar boas ideias em produtos vendáveis no mercado, que saiu publicado na Veja há muito tempo atrás. Tá? Então, vocês estão num ambiente onde isso já é uma tradição. Tá? E como que é que o CEPID pode facilitar ou tem interesse nisso? Veja, é interesse do CEPID de tudo que for possível fazer
para que vocês tenham a facilidade em abrir, em fundar e fazer sua empresa crescer, o que puder ser feito, nós vamos fazer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo o nosso parque de equipamentos vai estar à disposição de vocês, claro, mediante pagamento, mas não pagamento que se cobra de multinacional, e sim pagamento que se cobraria do custo da medida a ser realizada. As linhas de trabalhos que vocês têm, tá, podem ser transformadas nessas novas ideias para se colocar no mercado. E como é que eu descubro se a ideia que eu tenho hoje ela é vendável no mercado? Olha, começa a procurar os congressos de áreas, mas não os congressos científicos. Por exemplo, a Associação Brasileira de Corrosão, ela faz um congresso anual. Só que a temática do congresso ela é bianual. Num dos anos é puramente técnica, no outro dos anos é puramente comercial e industrial. Então, eu estou sugerindo a vocês que vão também no congresso técnico, mas passem aí também nos congressos de caráter comercial e industrial, para entender o que é que o mercado precisa. Um dos meus amigos, que teve a oportunidade de fundar mais de uma empresa aqui dentro da universidade, eles faziam justamente isso. Eles desenvolviam novos produtos, claro, eles tinham conhecimento técnico na área de polímeros, a partir disso eles fizeram a primeira proposta, e depois iam procurar no mercado novas oportunidades de produtos que eles saberiam fazer. E o que eles precisavam na ocasião? De alguns equipamentos que só estavam disponíveis na universidade para testar as suas ideias, e depois retornava isso para o mercado. Tá? Essa empresa, quando ela foi vendida, e ela foi vendida para a Kawasaki Internacional, ela tinha 60 empregados e já estava faturando 6 milhões de reais por ano. Isso faz muito tempo, faz talvez mais de 10 anos. Então, com isso eu estou querendo dizer que é possível, sim, abrir uma empresa, que o nosso Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais tem o máximo interesse em apoiá-los sempre nesse desenvolvimento, nessa colocação, nessa instalação, nesse crescimento da empresa. E, gente, o momento é agora. Tá? Momento de crise, momento que a gente começa a ver dificuldade em conseguir bolsa de pós-doutorado, é também um momento de oportunidades de implantar novas ideias. Mais uma informação para vocês. Se você pedir uma bolsa de pós-doutorado hoje na FAPESP, na área de Química, que é o CA que a gente conhece, as informações que a gente tem é que de cada 30 pedidos de bolsa, eles estão concedendo entre 3 e 5. Se você faz um projeto PIP hoje, da verba disponível para projetos PIP, ela está gastando hoje cerca de 10% de todo o valor a ser desenvolvido. A ser aplicado nessa linha. Entenderam? Para conseguir uma bolsa de pós-doc, a concorrência é 10-1. Para conseguir uma bolsa de um projeto PIP, com uma boa ideia, a probabilidade de se conseguir é muito grande. Agora, por favor, não usem isso como subemprego ou como um tempo até eu decidir o que eu quero. Vai dar errado. Eu já aviso para vocês que vai dar errado. Para quem não sabe, então, claro, muitos de vocês ainda não tiveram oportunidade de saber. O que é esse projeto PIP da FAPESP? A FAPESP, então, ela tem uma linha de apoio à criação, à transformação de boas ideias em produtos vendáveis. Mas a primeira fase do projeto PIP, onde você pode pedir até R$200 mil, e tem duração de até 9 meses, tá? Ela só exige que você tenha a ideia e que você teste a ideia. Na segunda fase é que você chega a nível de protótipo, de scale-up, de produção numa escala um pouquinho maior, numa escala comercial. Mas para isso a FAPESP te dá até 2 anos, tá certo? E te dá até R$1 milhão. E finalmente a FAPESP ainda te dá um terceiro apoio com duração de 6 meses, que é para você colocar no mercado a sua ideia. Aquele produto que você já está produzindo. Veja, então você tem essas possibilidades de apoio de um dinheiro a fundo perdido. O que é um dinheiro a fundo perdido? A FAPESP vai dar o dinheiro para você desenvolver, mas a FAPESP, isso não é um empréstimo. Você não tem que devolver esse dinheiro para a FAPESP. Tá? Então, considerando tudo isso, o momento, o apoio do centro,
a disponibilidade de verba da FAPESP, por que não? Pensem nisso. Pensem se eu não posso transformar essa minha capacidade de criar e resolver problemas, de produzir materiais cerâmicos, materiais compósitos, que esse é o nosso métier, materiais funcionais, de novos métodos de proteção à corrosão, como o filme autoselante de proteção à corrosão que o professor Edson desenvolveu. Por que não transformar isso em produtos vendáveis no mercado e aprender a empreender? Tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. O Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o nosso centro, coordenado pelo professor Elson, apoia, a FAPESP apoia, e o momento é um momento de crise, que é também um momento de oportunidade. Era isso, gente.